Você sabe como animes são feitos? Eu não me surpreenderia se vocês respondessem que sim. A partir do momento que consideramos que projetos em geral são construídos da mesma forma, então sim, meio que podemos supor cada uma das etapas na produção Só de dar uma uma... pausa aqui rapidinho. A gente sempre volta pra Dragon Ball, né, em todo vídeo. Não tem o que O fazer, deserto, cara. né? Berserk, Dragon Ball e vagabundo. construídos da mesma forma, então sim, meio que podemos supor cada uma das etapas na produção de uma animação feita por lá, desde o início em que o design de personagens, backgrounds, storyboards e roteiros são feitos, até a parte da direção, que em muitos casos é a pessoa que faz o primeiro esboço e que está Ele lá sabe para que a direção acompanhar existe. toda a parte da finalização, uma série de etapas que passam por diversas mãos e distribuídas para que várias pessoas possam ligar tudo o que foi produzido até então, juntando a parte da animação finalizada com a fotografia programada e os cenários anteriormente feitos, terminando com a iluminação, maquiagem, ajustes na paleta de cores e outros frames. E então, uma vez que toda a edição com a trilha sonora e dublagem estejam concluídas, o produto está pronto para ser exibido para o grande público, que por sinal está sedento de vasculhar e humilhar cegamente as pessoas que foram responsáveis por aquele frame tortinho que aparece em 0.002 segundos do episódio. E bem, isso não é muita surpresa, o que pode ser supostamente comum por lá, em questão de o quão críticos muitos possam ser com produções que saiam do costume ou por terem alguma pequena falha sendo proposital ou não, é bem normal por aqui também, já que as grandes empresas sempre prezaram em aquilo que é direto ao ponto, aquilo que é entregue com toneladas de efeitos e mostrado da forma mais bonita possível, pelo sentido mais cru da palavra, acostumando a maior parte do público mostrando que aquilo é o objetivamente certo a se fazer. Ou seja, para muitos, se não é bonito, então automaticamente é ruim, não importando o conceito. E para pessoas desse tipo, mal passam em suas cabeças que produções podem ter métodos diferentes. A produção da quarta e última parte do rebuild daquele anime que insisto em dizer que não quero falar sobre neste canal, além de ter demorado uma eternidade para o filme finalmente ter saído para todos nós, nele Ano Hideaki decidiu que não usaria os famosos storyboards para esboçar as cenas, e que faria no lugar o uso de filmagens para servir de base, um processo um tanto desafiador que resultou em uma maluquice maravilhosa e que abusava de cenas com diversos ângulos bem ousados. Outra longa-metragem completamente ambiciosa foi O Conto da Princesa Kaguya, o último filme de Takahata Isao, produzido no estúdio Ghibli, onde a animação foi inteiramente feita à mão. O último filme dirigido, produzido, Cacilda, mas ele também já fez Red Turtle depois, mesmo que a produção de Red Turtle tenha sido concomitante. Mas o lançamento do Red Turtle foi posterior. Da forma mais tradicional possível. E ele estava envolvido mais por direção artística e não por direção everybody. Focando em materiais como carvão e aquarela, dando uma estética visual muito rica, vinda das artes tradicionais japonesas. Um processo que rendeu muitos anos até ser concluído. E o resultado foi de um filme nunca visto antes naquele calibre. Ambas as propostas foram realizadas com sucesso, por mais que parte da demora e dificuldade sejam resultados de um mercado inflexível, que vai prezar para um método mais comum tanto para as grandes empresas quanto para o grande público, pois se uma obra for feita de um jeito diferenciado, então a pessoa já pode ir se preparando para levar diversas ameaças de morte. E tudo isso me faz pensar um pouco em o quanto esse pessoal que tá botando a mão na massa trabalharam feito condenados simplesmente por quererem abordar meios alternativos para se produzir uma obra. Os exemplos que eu citei ficaram em voltas de estúdios que têm até um histórico decentemente saudável. Mas imagina se não fosse o caso. Se o apoio já não é lá essas coisas, o que seria da arte se ela fosse bloqueada pura e justamente porque a sociedade e o mercado não aceitam o diferente do que foi ensinado? Será que estaríamos voltando ao passado, em que o simples fato de receber apoio por novas formas de fazer as coisas ser tão repudiado assim? E a partir disso, Ongaku existe. Pronto, terminou a introdução. Cara, esse é o problema do Kael. Esse é o problema. Até agora, produção do vídeo maravilhosa, identidade visual dele perfeita. Os vídeos em pop-up são... Cara, que coisa linda, sabe? Até mesmo o personagem dele ficar com esse gif, como se ele estivesse comentando, é perfeito. Mas essa lidazinha de roteiro, né? Sem nenhuma pausa, sem nenhum envolvimento sonoro, ele simplesmente pegou e começou a ler como se fosse automático. É complicado, cara, é complicado. Algumas pessoas agora, às 2 da manhã, já devem ter dormido. Sumiu. O problema do Kael é essa. É essa coisa aí, cara. Que realmente falta só esse tato que ele não tem, pô. Se ele tivesse, ele... É difícil perder, né? Essa voz robótica, assim, quando tá fazendo um vídeo sozinho. Sim, eu diria robótica, mas um pouco presa ao roteiro mesmo. Presa.
É porque não tem entonação, não tem um ritmo, então fica robótico nesse sentido. Pior que parece que saiu um peso de mim quando ele parou de falar, cara. Sim, eu acho que leva um pouco tempo pra você soltar, assim, desenvolver mais assim em vídeo, sabe? Eu lido muito mais com experiência própria que eu me levei muito tempo pra poder me soltar conversa, algo do Oi, o tipo, então, Gabis ele era travadinho também. eu também acho que seria muito questão de tempo e que o tempo realmente possa realmente desenvolver um pouco mais sobre essa rota do Kael, sabe? Uhum. Lembra agora que, assim, só uma coisa, eu gosto muito de um canal que ele foi apagado, infelizmente, era o City Nebula, né? City Nebula que ele fez todo um vídeo Não criticando o remake de Demon Souls. Foi o primeiro canal a criticar esse remake de Demon Souls aqui no Brasil, sabe? Já Cara, tem meu respeito. eu adorava o canal dele porque ele fazia. Era muito original, sabe? A forma que ele fazia. Ele analisava técnica por técnica nos jogos, ele fazia sempre umas pausas estranhas, sabe? Pausas que te davam desconforto. Era sempre sabe aquele conteúdo void, sabe? Totalmente void. Uhum. Fazia sempre isso, sabe? Como pôr uma pausa. Às vezes era uma piada totalmente em inglês, só em inglês mesmo. Ele mesmo. Ele usava um programa pra dublar. O canal dele era estranho, mas era realmente uma oratória que era bem gostosa, sabe? Acho que esse é um dos pontos que. Eu não vejo tanto youtuber sendo replicado assim, sabe? Tanto youtuber replicando esse tipo de coisa. Eu assisti muito o Ilha Caju pra dormir com esse aí, Igor. Pô, mas o Ilha Caju, o Antônio, fala mó bem, pô. O Assim, ele Antônio. tem uma coisa. Ele fala de forma meio monótona, assim, mas. Fala. Mas não é robótico, eu acho. Tipo, tu não sendo que tá em um roteiro, eu acho, pelo menos. Só é o tom dele, né? Inclusive, depois até colocar aqui um vídeo do cinema pra gente rever, assim, Não vou, cara. Ah, tá. É futura. Assim, como o canal dele caiu, né? Os caras reparam os vídeos dele. Daí uma live futura a gente revê aí. Vou te apresentar, né? Podem ver, é uma animação um tanto quanto excêntrica, inspirado em um mangá com o nome de Ongaku to Manga, lançado em 2005. A própria versão original já exaltava com uma certa clareza a impressão experimental que ele trazia em sua obra. Um mangá musical que se desafia ao passar a sensação de sons estarem saindo das ações dos personagens. Tudo isso usando elementos não auditivos, uma ideia tão maluca quanto seu traço, completamente fora de ideais diligentes e profissionais. Talvez não tenha todos os elementos de um movimento que ganhou muito destaque para a história dos mangás dentre as décadas de 50 e 70, que começam a questionar e expor a distorção do que é a arte, tornando populares conceitos diferentes de mangá como o Gekiga, que aborda diversos assuntos com a finalidade de criticar problemas sociais, dentre outras coisas, e o Reta Uma, que eleva essa ideia contra-conservadora e trazendo à tona a ideia de a arte ser muito mais sobre o conceito de sua linguagem do que pura e simplesmente beleza. A partir do legado que o Reta Uma trouxe no futuro, Ongaku partiria de alguns de seus princípios, que puxava de uma experimentação maior com traços propositalmente feios, mas que eram ricos em conceitos, e que dá uma impressão inicial de amadorismo em suas obras com desenhos toscos, mas que ao mesmo tempo, a proposta de um design mais feio fazia parte diretamente com a proposta daquilo que os autores deste tipo de obra queriam mostrar. Os Reta-uma são quase sempre satíricos, com diversas formas de apontar e criticar métodos mais convencionais e tradicionalistas que se tinham aos montes e que até os velhotes ultraconservadores do pós-Segunda Guerra apoiava. Tanto o Gekiga quanto o Reta-uma eram muito bem falados dentre vários mangakas, tanto iniciantes quanto os profissionais, pois estes mangás alternativos iam a um nível ainda maior na parte da expressão de ideias, mesmo que sejam tecnicamente pobres ao olhar conservador. Hoje em dia, obras desse tipo não são tão populares quanto antigamente. Infelizmente. Eu diria que seu legado é visto vez ou outra. Por exemplo, em um anime bem famoso chamado Crayon Shin-chan, cheio de um humor um tanto mais ácido e ao mesmo tempo tendo um traço mais tortão para a esquerda. Mas voltando ao mangá em questão, acredito sim que o mangá de Ongaku tenha sido feito com essas inspirações em mente, e não só a versão impressa, quanto também a adaptação aproveitou muito bem disso. E bem, desconsiderando os prováveis preconceitos a um visual que não seja aquela coisa ultra profissional, o filme e a adaptação de Ongaku não só entregam uma animação espetacular, como também uma série de ideias doidas na arte, nas músicas, no seu humor e até em sua direção. Ongaku conta um pouco da vida de um trio de delinquentes, que passam as tardes na escola entediados, meio Delinquente que é muito se forte.
cansaram de cair na porrada com outras escolas e vivem no puro tédio. E só este contexto já consegue entregar bastante coisa desses três fazendo bem o que entendem, soltos dos costumes da sociedade, buscando uma forma de curtir a vida, e em especial o Kenji, que faz tudo ao seu tempo, tendo novas ideias puramente por impulso, na mesma velocidade que desiste delas. O ritmo dessas decisões é curiosamente boa. Ongaku não quer ser apenas aquelas obras dramáticas que conta problemas da sociedade de um jeito sério. Toda e qualquer tipo de mensagem exposta em todo o filme é puramente voltada ao humor bizarramente engraçado, que junta a cara mais engraçada de todo mundo com uma personalidade completamente apática quanto a tudo, dando sempre um silêncio que gera um mini suspense para todo tipo de resposta que os personagens vão dar às perguntas que fazem a eles, que quebram a expectativa em todo o contexto da situação. Acho que só este time cômico já tinha conseguido me engajar o suficiente, pois não dava pra saber o que ia acontecer depois. O filme é uma série de imprevisibilidades que não só dá uma direção diferente aos tipos de obras colegiais musicais, como também torna Ongaku ainda mais único e interessante de se acompanhar. A cereja no bolo disso tudo é a sua animação. Primeiramente porque ela foi praticamente toda feita por uma equipe minúscula, com recursos limitadíssimos e uma vontade inimaginável, tendo em suas mentes o que eles estão fazendo é algo realmente único, e segundamente por conta de uma série de estilos de animação distintos que eles trouxeram na adaptação. A limitação nos recursos acabou não só guiando eles a usarem técnicas mais primárias em questão de tecnologia, como também dá de resultado uma amostra da arte do mangá elevado em um novo nível. Dentre as várias cenas estáticas... Eu acho que... Então, eu... Não, pô. Eu pausei agora. 20 mil informações aí, não deu nenhuma pausa. Ele devia ter feito isso, pô. Ele devia ter feito isso. Ele devia ter colocado exemplos agora, nesse exato momento, de... Porque ele não tá falando sobre animação, ele tá falando sobre a forma de pausa, né? Dá uma respirada no roteiro, sabe? Dá uma respirada, pausa, mostra visualmente algumas coisas que a gente realmente não tem muitos materiais, porque X, mas como a gente tá no mundo das artes, no YouTube, né? Você bota outra produção no meio ali, pra usar de ilustração, né? Sim. E dá uma relaxada e tudo, porque não tá dividido em tópico, pô, tá só straight, né? E isso complica, principalmente quando você tá no roteirinhozinho, lendo perfeitamente o que você tá dizendo. Sim, tipo, parece um texto corrido, sabe, gigantesco. Isso. Parágrafos. React do Stand. Cara, o Stand, se não fizesse vídeo de 1 hora, eu via. Que funcionam devido ao tempo parado, especificamente usado para gerar o humor que eles queriam fazer. Praticamente a animação inteira é feita com rotoscopia. Sim, aquele estilo de animação que foi... Agora, nesse exato momento, seria perfeito pra você colocar outro vídeo assim, sabe? Um pop-upzinho de rotoscopia sendo usado e tal. Bons exemplos assim. E maus exemplos. Não sei se tem maus exemplos. Maus exemplos também pode ser. Alvo de porque o mau exemplo acho que você vai usar a Konohana, mas não é um exemplo ruim. Não é mal não, nem a pau. Então. Com adaptações animadas como, por exemplo, a Konohana. Quem manja já tá cansado de saber como é fácil alguém olhar para os designs daquele anime e já sair xingando cegamente a parada. Bingo. Sem nem buscar entender as motivações para trazer algo tão trabalhoso de ser feito, jogando o trampo dos caras no lixo puramente porque não tá bonitinho igual é no mangá, ou em outro É o anime mais injustiçado da história ainda. caso em Idolmaster, em que um episódio específico da série... Olha aí, ó. Tá vendo como... Esse aí ninguém fala, dá uma polêmica. Qual que é a história desse episódio de Idolmaster que do nada foi rotoscopiado? Não, é que tipo... O animador... Ele queria experimentar uma coisa, né? Ele decidiu animar a personagem em rotoscopia, né? Não sei se era um filme ou... Ele colocou um rodapé aqui, que na verdade é um filme de Idolmaster. Mas enfim. Ah, sim. Ele fez isso em rotoscopia. Daí o resultado... Ele levou uma chuva de hate do japonês, né? Por causa disso. Porque ficou muito estranho o negócio. Aí tanto que isso fez ele desistir da indústria de anime. Ele foi fazer hentai. Só ficou lá. Pô, mas se você conseguir fazer hentai com rotoscopia, você é foda, hein? Aí é outra história. Mas é como é que consegue, né? Do porque junto, tá? Porque junto a Konohana tem esse estilo, mas mesmo assim vai se fuder o que fizeram com a Mia Nakamura. Que saudade, cara. Que saudade. Que saudade. Mia Nakamura. Quem falava isso? Foi um boy há muito tempo, cara. Bota aí 2 anos já. Faz muito tempo que é aquele cara, velho. Saudade. Ai.
série tem uma cena de uma garota indo beber água da torneira, e essa cena foi feita usando rotoscopia. E de resultado, o responsável por essa cena decidiu abandonar a indústria de tanto que foi xingado na internet, desaparecendo da mídia e passando a ser anônimo. É difícil, viu? De qualquer forma, desconsiderando toda a justiça que há com rotoscopia a partir desses grupos meio carentes de raciocínio, Ongaku faz uso disso de uma forma espetacular, tanto que basicamente os inúmeros momentos impagáveis do filme têm a rotoscopia como o ponto principal. E é bem engraçado, pois aí podemos até entrar em uma conversa sobre níveis de rotoscopia. Por exemplo, você pode usar ela em coisas pequenas, como somente a atuação da animação do personagem, sem replicar as feições mais realistas do rosto da pessoa. E é o exemplo que mais pode acabar aparecendo na indústria. Esta forma implica muito bem na hora de intensificar uma movimentação mais fluida e até bem realista em uma cena que preza feições mais delicadas de um personagem, mesmo que contraste diretamente com os rostos desenhados de formas mais simples, inexpressiva e indiferente com a situação. Mas outro exemplo que também acontece em certos momentos do filme é quando, nos momentos mais catárticos, a rotoscopia fica impregnada inteiramente na composição da cena, replicando praticamente um por um as filmagens usadas de base, o que acaba não dando só a movimentação estranhamente mais humana, mas também as imperfeições na movimentação da câmera que filmou a pessoa no dado momento, dando um dinamismo ainda maior para alguns dos momentos mais importantes da animação. Além disso, eles ainda conseguem brincar um pouco mais, como por exemplo a cena do garoto da banda hipster, que começa um solo tão intenso que ele passa a ser desenhado usando outro estilo visual na cena, parecendo que a alma dele tinha transcendido e estivesse em um outro mundo, numa zona de pura inspiração. Tudo isso enquanto o resto do cenário continua normal. Este tipo de situação acontece algumas vezes, e quando acontece, é algo muito bonito aos olhos. E não digo no quesito de beleza só por ser bonitinho, mas em o quanto aquela composição significa para o conceito imposto na obra e para a transmissão da emoção. Só essa cena foram 4 anos de filme? 4 anos de produção. Dá pra ser, pô, facilmente. Que a situação queria trazer. E bem, Ongaku também é uma obra musical acima de tudo, então ele não poderia deixar Tá vendo que ele mudou a catarse sonora? Trazer. E bem, Ongaku também é uma obra musical. Mas o tom de voz dele não. Isso que pega. Ele pegou na edição e fez o uso de sonoplastia. Mas ele não narra assim também, sabe? Aí dá quebrada. As pessoas não dão esse gap também na sua própria voz. Acima de tudo, então ele não poderia deixar este aspecto menos importante que o visual. A primeira coisa que é necessário entender é a importância dessa palavra como o título da obra, pois a palavra Ongaku, que significa música em japonês, tem um significado diferente se você usar outra palavra bem usada neste meio, que seria uta, que seria som ou canção. A partir deste entendimento, fica claro que a ênfase em usar a palavra música em específico é usada justamente para representar este significado que vai se separar de uta, dando uma ênfase de que o filme não vai tratar convencionalmente de canções em si, que tem toda uma construção base cheia de regras e métodos, com vocais e vários instrumentos para ter toda uma composição bonitinha e ser de fácil entendimento para o público que tem essas regras impregnadas na cultura, para eles entenderem que este conjunto de engrenagens forme aquilo que eles consideram como uma canção, mas sim a própria música, na base mais crua possível. Por isso o nome da obra ser simplesmente Ongaku, e este ser um filme musical é porque eles vão realmente fazer música e não uma canção. O trio, pelo motivo mais bobo possível, se interessa em criar uma banda para ver se é legal, mesmo não tendo conhecimento algum de composição ou qualquer tipo de regra relacionada. Cada um deles simplesmente pega um instrumento que dão na telha e começam a fazer qualquer tipo de barulho. E uma combinação bizarra de 2 baixos e metade de uma bateria cria uma música. E só este fato de os 3 juntos em sincronia conseguem produzir algo que por si só já é considerado música. E pelo Eu não sei se ele cita, mas né, no Japão tem o movimento noise, né? Que pra mim é só movimento mesmo, porque música não é, né? Foi mal aí se você é um grande entusiasta do mundo noise, que é... Eu não sei como, sabe? A única vez que eu achei noise legal foi num filme de 8 horas chamado Melancolia, do Lave Diaz. Lá tem um take de 10 minutos dos caras. Mas é conceito, porque tá dentro do filme, pô. Foi um saco. Mas é conceito. Você está equivocado. Eu não sou o dono da verdade, amigo. Sou só um ser humano. Sou só um ser humano.
pelo sentido mais básico possível. Se está transmitindo algum tipo de sensação, e mesmo que não tenha ritmo ou qualquer outro tipo de noção auditiva, já é música. E ao invés de o grupo de pessoas que estão em volta deles acharem isso algo estúpido, tal como aconteceria muito bem atualmente, é incrível como os personagens aproveitam de verdade o som que eles estão escutando. Principalmente a um membro de uma banda folk que passa a interagir com o trio. O cara é fissurado em colecionar e escutar outras canções e sabe muito bem das regras para se compor algo interessante, mas o que o inspira em diversos momentos da obra é justamente essa barulheira deles. Ongaku é uma obra que quer mostrar para quem assiste que a música em si é a base para todos os tipos de canções. A música traz um instinto emotivo, algo que as canções tentam fazer com o regramento cultural que cada canto do mundo aprende para que se encaixem de forma social. O simples conjunto de barulhos entrelaçados pode acabar sendo muito mais impactante do que uma canção feita de forma regrada. Ongaku, a palavra, é o ponto principal que a obra quer tratar, e que todo o resto, os personagens e suas personalidades, o ritmo com várias pausas dentre as falas de cada um deles, a animação com vários tipos de estilos, o traço intencionalmente desleixado nos cenários e personagens, e o contexto social do Japão dos anos 70, que se encontrava cheio de manifestações com o público feminista, com o público ambiental, com o pessoal dentro do mercado dos mangás, com o Gekigai e o Retalma, no ambiente escolar com os delinquentes que não se encaixam na sociedade, diante a um tradicionalismo problemático, acabam se casando profundamente com a música em si, a base de tudo, a essência daquilo que o ser humano cria, ser maior do que um conjunto de regras que vai mais limitar a liberdade do indivíduo do que o dar segurança. E por fim... Over? Você disse uma coisa? Oi. Não, essa música do... Tá. Como essa banda mesmo? Kobikazu? Não lembro. Sei lá. Kobisouji. O Kobijutsu. Kobijutsu, né? O cara, o cara descobriu a palavra harmonia. Seria engraçado se alguém usasse esse argumento para sair defendendo o funk. Olha, aquilo que eu já falei uma vez sobre o rabbit hole, né, o buraco de coelho, que é música, cara. Existe todo um mundo que eu não posso dizer que ele é inferior, que é baixa cultura. Posso dizer que não é pra mim. Mas eu não posso dizer que é baixa cultura porque tem tanto assunto, tanta coisa. Não posso dizer que funk é fajuto por si só, cara. Acontece que esse funk de agora, que é popularizado, ele pode ser. Mas o funk raiz, eu não sei. Não tenho conhecimento de bandas de funk. É o que eu falei com um sertanejo. Cara, meu tio destruiu, assim, sabe? Ele comentou de facilmente 19 caras em menos de menos de 5 minutos. Ele citou uns 19, assim, começou a contar a história por trás de cada um deles. Isso também é que ele tá falando aqui em Ongaku, né? Que a história por si, a construção social em volta e tal. O cara saber de todo o encastelamento sonoro e também da vida dos integrantes, pô, isso por si só é uma enciclopédia de assuntos, sabe? E tem isso no funk. Quantos exemplos de moleque que, tipo, a mãe não tinha nem casa pra morar, ele ganhou dinheiro e fez casa. A mãe tá estudando pela primeira vez porque ela queria. Tem muito. O MC Bin Laden aí, que hoje tá fazendo uma música que é até um pouco aceitável, se vocês forem escutar assim. Gorillaz, né? Era difícil, Ele mas. tocou o Trololo no show. Mas se você for ver assim, a história dos caras, pô, às vezes a gente fica nessa predestinação de dizer que são tudo bando de vagabundo, que só quer pensar em sexo e tudo. Mas além disso, tem um outro lado de várias pessoas que estão usufruindo dessa grana mútua, vamos dizer assim, pra conseguir viver, pra conseguir ter uma sustentabilidade, pra conseguir ter várias coisas, sabe? Então... É porque o funk é a música de pessoas que não têm oportunidade de ter acesso a... Não falo nem questão cultural, tô falando assim, questão realmente de instrumental, né? Sabe, o sertanejo é bancado pelos né, os agricultores, né? O pessoal que tem dinheiro pra bancar, né? O pessoal do funk não tem, tá ligado? É uma coisa bem mais crua, bem mais pessoal, funk né? é mais uma subúrbio, realidade... obviamente. Sim. Tipo, o pessoal que fala, não, tem música clássica e funk, né? Pô, mas música clássica era um monte de gente rica, tá ligado? Que fazia aula de piano, tá? Tinham tudo possível pra fazer música daquele nível, e o pessoal do funk é justamente o oposto, né? Que não tem nada, e eles fazem música com coisas muito básicas e letras muito básicas de coisas mais mundanas, né? Mais carnais, assim.
Cara, tipo, eu acho que funk tem essa... É porque funk é muito mais chocante, né? Porque o sertanejo também é horrível, tá ligado? Se você for pegar sertanejo universitário, né? Sertanejo mais pop, tudo é um lixo também. No sentido de Estava ser... no portão quando o carteiro passou. Isso é boa. E Raiz é na boa também. correspondência uma carta me Eu falo que é um deixou. lixo, mas assim, eu sou meio apático também, mas assim, se você for levar em conta que o funk, você acha o funk é um lixo, porque blá 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 blá, o sertanejo também é equivalente, mas pra mim o funk é só um conjunto que funcionou ali naquele contexto, sabe? Nasce daquele contexto específico. Uhum. Não é só porque, tipo, vamos fazer uma sacanagem funk ser assim. Não é Vocês assim que estão funciona. citando a MC Pipoquinha. Mas aí é diferente. Tá tendo um recurso corpóreo diferente. Tá, isso é um recurso corpóreo diferente. Não é todo dia que você vai encontrar isso. Porra, claro que não. Existe todo A MC Pipoquinha é o extremo, né? Assim. É o extremo. E Porque, também, tipo, o que existia antes sexualização de era um flash com criança. isso, né? Tem isso Sexualização também, de né? criança que existe no funk. Tem muita MC aí de 13 anos. Desgraçada daquela Melody. Melody. Ela tem 14 anos. Se brincar, não tem 14. E é absurdo. Mas isso aí já tá intrínseco a inúmeras gerações do Brasil, tá? Se você for avaliar, maior de idade é um conceito bem contemporâneo. Tem história do meu tio-avô comentando que ele fazia inveja a algumas meninas que ele queria pegar, pegando menina 14, 15. De carro, tá? De carro. Ou seja, já era maior. Dane-se, sabe? Não tinha esse conceito assim de. Não tinha esses conceitos antes, cara. Então, é difícil você ficar Sim, querendo sim. já, não, o funk está sexualizando as crianças, mas as crianças sempre foram sexualizadas. Não tem aquela piada dos caipiras dos Simpsons? É, cara, tipo, você é o meu melhor esposo. Fica assim não, a menina que ia casar com o Bart. Menina que ia casar com o Bart. Aí eles não casaram. Uhum. Aí não fica assim não, eu casei com seu pai quando eu tinha 14 anos. Mas eu fui o seu terceiro homem. Caralho, cara. Caralho. Aí, né? É a piada dos Simpsons, assim, pô, é isso, sabe? Mas enfim. Então. Mas é curioso porque, tipo, o rap americano, ele tem essa coisa de ser, né, muito sexual também, umas letras muito malucas, assim, de falar muito de droga, né, de consumo de droga, uma coisa bem fútil, assim, uma coisa bem lasciva e hedonista. Uhum. Só que ao mesmo tempo tem uma questão de produção muito alta, né, que o pessoal leva em conta. Mas o funk também tem, né, tipo, tanto que o funk é muito bem visto, bem quisto, assim, pelos produtores americanos, né, então, sei lá, acho que é uma Infelizmente, percepção. infelizmente tá virando uma cultura brasileira acima do que a gente tem de controle. Você pode, eu vejo, eu vejo assim, tá? Futebol. 2002 era só pagode. Lê, 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 lá em casa ou é do jeito que a vida quer. Aí fica com Zezé de Camargo ali, todo mundo cantando. Tanto que isso foi icônico, todo mundo do futebol olhou pro Brasil, que em suas confraternizações era todo mundo de pandeiro, de cucuia, sabe, dançando e tal. Aí hoje em dia você vai ver o Brasil, os caras cantando junto, marchinhas de carnaval, mas os jogadores, o quê? Pega, joga, bate, vira de ladinho. Pega o que, bate, só o que? Todo mundo dançando uns funk de baile, assim, sacana, safado, dançando creu. Virou isso. Ficou fora do controle. Mas enfim. Não quer dizer que é ruim, é só comentando que isso é uma cultura, pô. Culturas. Agora, culturas mais hedonistas. Será que a gente pode ficar apontando o dedo pros outros? Não sei. Não Sim, sei, né, essa alguns Gang podem Seu Life acabar se é quase frustrando igual, né? um pouco, mas Thug acho Life. que se esse fosse o sentimento de tal pessoa, eu diria que ela não entendeu muito bem o que o filme queria passar. Tanto o início quanto o fim não importam tanto quanto o significado do presente, daquilo que está acontecendo na tela, os momentos mais importantes de uma série de vidas que acompanhamos e que não tem nada a ver conosco, tal como várias das obras do tipo, que contam um pouco do cotidiano de um elenco específico. O que Ongaku quer propor é que o espectador possa acompanhar uma parte da vida dessa série de pessoas que,
dado o presente e suas decisões, só há real importância para tudo que a obra quer trazer. O que importa é o agora. O passado já aconteceu e o futuro ainda vai acontecer. E isso para pessoas que não conseguem se encaixar na sociedade, isso não importa. Não interessa para eles os problemas que cada um teve no passado e nem o que eles querem ser no futuro. O que realmente importa para este grupo de jovens é em o que eles conseguem fazer no momento presente em que estão vivendo suas juventudes. Tanto que a obra mostra diversas vezes algumas atitudes de alguns personagens que são impensáveis para uma sociedade estruturada do jeito que a gente conhece. Se a pessoa é talentosa em alguma coisa, isso pouco importa para eles. Se eles se interessam em fazer algo, eles vão lá fazer sem remorso algum. E se eles quiserem parar de fazer algo, eles vão lá e param de fazer e ponto final. Até a estrutura narrativa de Ongaku acaba se interligando com a ideia da liberdade individual das pessoas. É a expressão de pessoas que são ostracizadas da sociedade por qualquer que seja a razão. Nesse caso é a música criticando e fomentando a promiscuidade e sexualidade. Não que eu veja assim ou que seja especificamente isso. Mas dá pra usar como um Sim. argumento global, sim, não tem problema nenhum. Você pode Você não está concordar sinalizando, que... você tá sinalizando para os dois lados, tanto que eu tenho orgulho disso, como também olha o que está acontecendo, o que você está fazendo, sabe? Você pode concordar que não exatamente é efetivo, mas que tem essa camada, né? Tem muito funk clássico assim também que é uma desgraça de preconceito, pô. Tem aquele gosta de música de preto, música de favela, né? Umas coisas assim, que pelo amor de Eu lembro Deus. que teve uma época que tava essa discussão do funk ser uma questão cultural, né? Uma representação do povo que realmente tá em uma situação de dificuldade e tal, mas tinha muita música que falava de estupro, basicamente, né? Tipo, tem uma música famosa que foi na época bombando, assim, que basicamente de chuta ela e tal, tá? Se ela não quiser Cara, a mais sexo, Anitta, coisa assim. Anitta é funk? É, né? Tem muito funk de É. Anitta. Pode sim. E ela é a artista brasileira mais reconhecida, pelo menos até pelos brasileiros, musicalmente. E, cara, ela é uma promíscua em todos os ares. A moça tatuou anos. Não tem o que Então, dizer. né? Ao contrário de Cássia Eller, que era a representante brasileira musical, ou o que seja, sabe? Elis Regina. Cara, tu coloca Elis Regina do lado de Anitta, ela ia de base, sabe? Porque Elis Regina é uma das moças mais elegantes que a gente teve do Brasil. Sim. A Rita Lee era Mas, conhecida como um choque cultural, né? Meu Deus, ela falando de sexo como se fosse nada, meu Deus. Ou também aquela do palpite. E aí, será que você volta? O refrão é lindo, né? Mas no início eu lembro de você rasgando o cobertor, a gente fazendo amor, que é isso? Meu Deus, que falta de tato, minha nossa, gente. Hoje em dia essa música é linda, tão suave. Tão suave. porque a Enfim, música, ela tem uma coisa de libertação, né? De você tirar um pouco do valor do corpo mesmo, né? Assim, ver uma coisa acima disso. Assim. lúdica. Então faz sentido você tentar associar com o corpo lascivo, assim, né? Com a sexualidade. E, tipo assim, liberta disso, sabe? Tipo, pode não ter um valor sexual por si, sabe? No contexto da música pode não ser essa questão, sabe? De sensualizar. Por sensualizar, sabe? Mas porque tem um valor Menina artístico. veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. E quando a noite chegar só vai dar você. Yeah, 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 yeah. Um Porque abajur tu cor de tem. carne. Abajur cor de carne, né? Um pinto. Isso é. É. Qual que é a versão? Abajur cor de carne e abajur. Qual que é a outra versão? Não sei. Só sei dessa, do abajur cor de carne. Mas a música, ela estimula muita catarse, né? Que tem a questão da violência, né? Com as bandas de metal, assim, black Isso. metal e tal. Que faziam os maluquices, assim. Assim como Tem uma as bandas de música rock também antiga, fazem. tem uma música antiga agora que tá pegando sucesso. Meu primo do segundo grau, ele falou pra mim. Eu queria ser uma abelha pra pousar na sua flor. Voltou, esse hit voltou. E as pessoas de fato estão. As pessoas deixaram de lado
a poesia, né? A música, a dança literalmente faz um triângulo com a mão, assim, sabe? Então eu queria ser uma abelha pra Aquela do pousar na Tubarão, tua né? flor. Também era bem antiga essa música, Já do nada vou. voltou. Tubarão Te Amo? É, que você faz tipo, você faz tubarão com a mão assim. Sei. Play. A música Tipo, como uns base, hits. a animação com Play. seus desafios particulares, o seu humor não convencional e a exaltação de uma pessoa querer poder fazer aquilo que ela bem entender. Ongaku levou 7 anos para ser lançado e foi financiado em um projeto de crowdfunding, tal como conhecemos no Kickstarter e derivados, onde em um espaço de tempo eles abrem uma campanha em que Não as ouvi, pessoas cara. possam fazer doações para atingir algum tipo de meta que eles colocariam que seria normalmente usado para cá com os custos da série. A repercussão de Ongaku foi importante ao ponto de ganhar de obras que poderiam sim serem infinitamente superiores e em posição pública, como o filme de Kaiju no Kodomo, em algumas premiações de alguns eventos lá no Japão. E para quem conhece Kaiju no Kodomo ou Children of Sea, sabe o quão complexa e profissional é a sua animação, tanto nos personagens quanto nos cenários e efeitos visuais. E a trilha sonora feita pelo lendário compositor Hisashi Joe, que é famoso pela criação das trilhas de praticamente todos os filmes do estúdio Ghibli. Então, mesmo que Ele eu fala sempre Ghibli venha certo, aqui no VirtuaDesk para continuar batendo na tecla da indignação do mercado atolado em produções problemáticas e limitadas na criatividade, ver Ongaku ganhando de uma mega produção em uma dessas premiações é uma baita vitória. Aquilo que seria inicialmente xingado como ruim por ser feio, conseguiu alcançar pessoas o suficiente para uma baita produção, feita com uma equipe e orçamento minúsculos. E essa conquista é um dentre tantos passos em direção ao rumo em que a arte talvez possa ser importante novamente para essas fábricas de animação. Ongaku é especial para a minha pessoa, um dos filmes mais interessantes que já vi na minha vida. Parecia que ele até tinha sido feito especificamente para mim, pois ele tem praticamente tudo que eu gosto em uma obra. Então sim, este aqui seria um 10 fácil se eu considerasse números para dar notas em alguma coisa. Mas de qualquer forma, eu facilmente recomendo que assistam o filme. Para aqueles que querem abrir a mente diante de como animações podem ser feitas, Ongaku acaba sendo não só uma carta de amor às manifestações daquele tempo, mas também como uma forma de relembrar a importância que a arte tem em uma animação quando bem usada. Bem, é isso. O coitado do Kael é um cara super gente boa, foi super doce comigo. Queria muito que ele fizesse mais vídeos, mas o mundo o impede, né? Tá fazendo mais live agora.